Olá, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a participação de todos aqui nessa nossa última live. Maurício Gomes, candidato a vereador com o número 17333. Fiscalizar para melhorar Tangará. Gente, antes da gente iniciar, né? Essa live vai ser uma live bem assim, tranquila, vai ser um resumo, tá certo? Do que nós percebemos nessa primeira disputa eleitoral, né, que a gente colocou numa disposição. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês aí, vocês colocaram nos comentários, se o som tá ok, tá? Se o vídeo tá ok, se a imagem tá boa, tá bom? Dá um feedback pra gente aí, pra gente ter essa ideia, tá? Outra coisa que eu vou pedir muito aqui para vocês, compartilha essa live, tá bom? Com os colegas, manda na lista de transmissão, mande nos grupos, mande para os familiares, para que atinja o maior número de pessoas e a gente consiga, pela última vez agora nesse pleito eleitoral, nos apresentar, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui, pegar o celular aqui para ver se está tudo em condições, tá? Aqui já tem gente entrando, nós temos aqui, estamos com 7 aqui, ao vivo, Admilson, Mariano, tá? O Dione Souza, o Ademir José Refati, boa noite, o Rafael Alves, boa noite, o Johnny, boa noite, José Sampaio, meu amigo Sampaio, obrigado Sampaião, boa noite, Dulce Fávaro, minha vizinha aqui, professora Dulce, muito obrigado pelo apoio, Lucas Marzinotto, Lucas, brigadão, direto de Cuiabá, né, brigadão. Então nós vamos dar prosseguimento, tá bom, gente? Mais uma vez, peço que vocês compartilhem, façam esse compartilhamento aí no Facebook de vocês, tá? Para atingir mais pessoas, manda nos grupos de WhatsApp, tá? Vai lá, pode compartilhar e manda pro pessoal, pra gente conseguir falar com mais pessoas. Bem, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a Deus, tá certo? Por me dar esse sopro de vida e cada dia eu acordar e estar enfrentando essa eleição, que foi um desafio, né? Para mim foi um conhecimento assim muito importante na minha vida, né? Fazer coisas diferentes e fazer coisas do coração para ajudar as pessoas, não é isso? Bem, olha só, nas minhas andanças eu encontrei pessoas de diversas classes sociais, me relacionei com pessoas assim, que tinham diferentes visões, tá? Eu falei aqui em casa, falei pro pessoal mais próximo que eu fui uma esponja, né? Eu absorvi tudo aquilo que são os anseios de todos que eu me aproximei, tá certo? Mas a gente sempre deixou claro para todos os que nós conseguimos falar, qual que é a nossa visão de um futuro mandato parlamentar aqui na Câmara Municipal de Tangará da Serra, tá? Então, se Deus me abençoar, né, e eu ter a confiança de vocês, o voto de confiança, nós pretendemos fazer um mandato não da situação e também não da oposição, mas um mandato da fiscalização, tá certo? Mas não uma fiscalização burra, uma fiscalização que saiba elogiar o chefe do executivo como tem que elogiar e o seu secretariado, mas também falar, olha, está errado, vamos por aqui, mude o rumo em pró de toda a Tangará da Serra. Eu também passei muita informação do que eu penso, o que é uma fiscalização. A fiscalização, no meu entendimento, tá? Como agente político, ela precisa ter dois vertentes, tá? É a fiscalização que eu chamo de normativa e a fiscalização pragmática, tá bom? A normativa, o que seria isso, né? Vem de normas, ou seja, a legislação municipal. Nós iremos passar uma peneira em tudo que estiver de errado nas leis, nos decretos, nas portarias, tá? Passar a peneira no seguinte sentido. As portarias do decreto é uma questão do chefe do executivo. A gente não tem essa autoridade, salvo pelo decreto legislativo que possa estar suspendendo a execução, os efeitos de um eventual decreto do prefeito. Mas
primeiramente, alertar o prefeito, né? Dizer, olha, prefeito, isso aqui está fora da casinha, né? E a gente tratar isso de uma forma mais presencial junto à prefeitura. Agora, a legislação, a fiscalização normativa mais eficaz que eu penso é a revisão das leis, essa sim, tá? Então, o vereador tem o poder constitucional de fazer a apresentação de projetos de lei, seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, tá certo? Nós vamos passar essa peneira. Tudo que tiver errado no ordenamento jurídico, ou seja, nas leis aqui em Tangará da Serra, nós vamos fazer valer e apresentar projetos de leis para alterar ou até mesmo coisas novas que o anseio da população chegar até o nosso gabinete. A questão da alteração legislativa das leis vigentes, ela já foi uma realidade, mesmo sem esse que vos fala ser vereador, quando nós nos deparamos com a inconstitucionalidade de algumas taxas do carnê do IPTU aqui da nossa cidade, né? Então, já começamos a trabalhar mesmo sem ser vereador. Entramos com um projeto de lei de iniciativa popular, que há uma previsão no artigo 50, parágrafo 3º da nossa lei orgânica do município, que é como se fosse a Constituição Municipal, e estamos em busca de assinaturas para que isso seja uma realidade aqui no nosso município, tá certo? Então, estamos em busca de 4.000 assinaturas, temos mais ou menos aí umas 400 e tantas assinaturas, um pouco mais de 10% então. Então, vamos continuar fazendo, tá, essa fiscalização normativa. É claro que eu, como mandatário de um cargo de vereador, as coisas ficarão bem mais fáceis, né? Eu terei mais musculatura, porque aí a caneta do vereador já vai substituir todo esse trabalho de ficar pegando assinaturas da população, né, dos eleitores de Tangará para poder mudar uma lei. Dá muito trabalho um projeto de lei de iniciativa popular quando você não é um parlamentar, quando você não é um vereador, né? Porque é o único caminho que você tem de alterar uma lei no seu município. Mas como vereador tudo fica mais fácil. Então, eu também salientei nas minhas andanças aí, por todos os rincões de Tangará da Serra, de que eu não tenho promessa, eu tenho já um projeto concreto, tá certo? De acabar com essas taxas indevidas no nosso carnê do IPTU. Já falei em algumas lives que eu tenho, por exemplo, um terreno no Tarumã, que ele custa, o carnê do IPTU, eu pagaria R$322, e esse valor ele pula, ele salta, ele fica maior, num montante de 431 apenas por conta dessas duas taxas inconstitucionais, que no caso dos terrenos são a taxa de expediente e a taxa de conservação. Por falar nisso, tá? Esse projeto é um projeto que ele é apartidário e ele é um projeto também maior do que a minha pretensão política. Por quê? Evidentemente, eu quero muito ganhar esse mandato de vereador aqui na nossa cidade, porque penso que tem duas características que um vereador tem que ter, tá certo? A lealdade, a honestidade no caso, né? E a competência para legislar, competência para fiscalizar. Então, para isso, ele precisa ter um mínimo de formação. Então, creio muito que o nosso futuro mandato será alinhado com essas duas características. Como eu estava falando, esse projeto de lei de iniciativa popular, ele é maior do que a minha pretensão política, porque se não for o caso de uma vitória agora no próximo dia 15, no próximo domingo, nós continuaremos com esse projeto de lei de iniciativa popular. E aí eu já faço um convite a todos que estiverem me assistindo, que porventura ainda não está na minha base, né? Estão vendo esse cara agora aqui, está no meu Facebook, porque alguém compartilhou. Por gentileza, se vocês entendem que nós precisamos diminuir o nosso carnê do IPTU aqui na nossa cidade, mas não porque eu quero, não porque você está reclamando, porque é inconstitucional, tá certo? Então, por gentileza, tá meu número aqui várias vezes aparecendo aqui, é meu número do WhatsApp, tá? 65999888346. Manda lá um oi para mim, fala o seu nome, o bairro que você mora e fala: Maurício, eu quero também assinar essa lista para nós apresentarmos a lei de iniciativa popular. Falei, tá certo, com todos os candidatos a prefeito sobre esse projeto, tá? Inclusive com o prefeito que nós estamos coligados, sobre o PSL,
nós estamos na coligação do 45, o candidato a prefeito e, se Deus quiser, futuro prefeito da nossa cidade, o Wandemar Son. Então todos estão cientes. Eu fico tranquilo de nomear, né? Porque a nossa live, ela é sem trava nenhuma, tá certo? Ela é totalmente independente, porque eu quero ser um vereador independente para fiscalizar, que é o que eu sei fazer, tá certo? Sou fiscal de tributos da Secretaria da Fazenda do Estado, é o que eu sei fazer. Então, quero ter independência no meu mandato. Então, posso nomear aqui. Falei com o candidato a prefeito, Wandemar Son. Falei com o candidato a prefeito, Chico Clemente. Falei com o candidato a prefeito, Wesley Torres. Falei com o candidato a prefeito, Claudinho Frade. O único que eu não consegui falar foi com o Jean Piccoli, porque não quis me receber e eu não posso obrigar ninguém a me aturar, não é isso? Então, não teve como eu falar com eles para apresentar esse projeto de lei de iniciativa popular, tá bom? Mas não tem problema nenhum. Então, de forma que esse projeto ele vai continuar, mesmo se eu não vencer as eleições, que eu quero muito vencer, até para dar uma acelerada, né, num projeto do vereador Maurício Gomes, que vai estar aí conclamando a todos para a gente tirar essas taxas do carnê IPTU. Só que é o seguinte, né? O vereador, ele precisa estar perto do povo. E esse projeto, que será o meu primeiro projeto, não é diferente. Eu preciso do seu apoio, mesmo que eu ganhe, tá certo? Porque uma andorinha só não faz verão. Nós estaremos, se Deus quiser, na Câmara, mas seremos um colegiado. Serão 14 vereadores, tá? Então eu preciso, inclusive, ter um poder de convencimento, de persuasão para os meus pares, os meus demais colegas vereadores, dizer, olha, esse projeto aqui é um projeto que vai ajudar toda a população. Por gentileza, vote sim nesse projeto. Mas eu falando com cada um é uma coisa, mas eu mostrando, tá certo? Através de redes sociais, através de manifestações. Só um pouquinho, o que houve? Uma pergunta. Ah, uma pergunta? Vou dar uma olhadinha aqui que eu combinei com o meu filho aqui, que é o assessor para assuntos de internet caseiro, né? Tudo aqui em casa. Quem que fez a pergunta? Ah, eu não vou deixar as perguntas para o final, eu vou comentando. Quem que fez a pergunta? Edmilson. O Edmilson. Qual foi aqui mesmo? Ah, tá. Ele fez a seguinte pergunta, Edmilson Mariano. Tamo junto, Edmilson. Obrigadão, hein, parceiro. Como vereador, você tem em mente algum projeto de lei no seu mandato? Qual seria? Então, Edmilson, como eu acabei de falar aqui, né? O primeiro projeto de lei que nós temos, tá? Será tirar essas taxas inconstitucionais do carnê de IPTU para nós pagarmos um imposto justo, né? Imposto justo. E não taxas que são inconstitucionais, tá? Teremos também outros projetos, tá? Eu não gosto de tratar de promessas, né? Então eu falo de coisas concretas. Esse projeto aí, ele é concreto já. Mas escutamos muita gente na nossa caminhada e sim, teremos projetos que vão satisfazer as demandas de tudo aquilo que vier para o nosso gabinete. Agora, uma coisa então aqui que eu posso me comprometer com vocês que estão me escutando agora, tá certo? É o seguinte, não dá para prometer, né? Porque uma promessa ela tem que ser cumprida e muitas coisas você não consegue cumprir porque está na máquina pública do Poder Executivo, tá certo? Mas vamos pensar um pouco. Se você que está me assistindo agora, que você acha que eu mereço um voto de confiança para estar te representando por 4 anos na Câmara Municipal, você está votando no 17333. 17333 é um número que você vai eleger um vereador na nossa cidade, aqui de Itangará. Você não vai eleger um secretário municipal, por exemplo. Então, uma coisa que eu posso cumprir é, uma vez eleito, tá certo? Ser vereador na cidade e não aceitar um mandato de secretário municipal, tá certo? Sempre dentro do legislativo. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas daqui a 2 anos tem eleição para estadual, será que você não pode pôr seu nome também? Isso aí, o futuro a Deus pertence. Agora, dentro do município, se você me elegeu para ser seu vereador, eu serei o vereador e não serei o secretário, não serei superintendente, tá certo? Vamos pensar um pouco. Se você vota em mim para ser vereador e eu me comprometo em ser um fiscal do Poder Executivo, da Prefeitura,
Se eu aceito ser secretário, quem vai assumir meu lugar na cadeira de vereador é meu suplente. Sendo o meu suplente vereador e eu secretário, vocês acham que o meu suplente vai fiscalizar a prefeitura? Se eu estou fazendo parte da máquina da prefeitura? Evidentemente que não. Então, não aceitarei cargos de secretário. Isso eu posso prometer. Tá bom? Então, como eu estava falando, esse projeto do Carente PTU, ele tem vida própria e nós vamos continuar ganhando ou não ganhando. A outra forma de fiscalizar é a fiscalização pragmática, que eu chamo, ou seja, na prática, tá certo? Mais uma vez, a gente precisa estar junto com o povo, junto com você que está me escutando nesse momento, porque uma andorinha só não faz verão. Então vamos dar um exemplo aqui bem simples. Um exemplo bem simples. O famoso buraco na rua, né? Todo mundo chega e fala, vereador, arruma um buraco lá da minha rua. O vereador, ele não é só para isso, ele é também para isso, mas não é só para isso. Aliás, eu penso que essa é uma das funções de menor importância do vereador, tá certo? Porque ele precisa mesmo fiscalizar o grosso de licitações, de contratos, tá certo? De repasses. Para quem não sabe, a Constituição determina repasses obrigatórios que vêm lá de Brasília, certo? Da União, que vem do Estado do Mato Grosso para ser injetado de recursos aqui públicos dos tributos no nosso município. A gente precisa ter atenção com relação a isso, né? Mas sim, o vereador também pode, claro, atender um pedido de solicitação de tampar um buraco na rua, não há problema nenhum. Vamos pegar esse exemplo simbólico, tá? Que é muito corriqueiro. Vamos pensar num jogo. O primeiro chute que o vereador daria nessa partida de futebol seria o que nós chamamos de indicação. O que é indicação? Indicação é um ato formal, um documento que o vereador faz para a prefeitura. Indica ao chefe do Poder Executivo, indica ao secretário de Infraestrutura que faça, né, faça a tampagem do buraco na rua XY. Beleza. Aí você fez, não foi atendido. Você fez outra vez, não foi atendido. Até quando você vai ficar trocando figurinha, trocando papel entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura? E, pasmem, isso acontece muito em todos os mandatos de vereadores. Por que isso acontece? Porque o papel é uma coisa muito fria, tá certo? Ela não tem sentimento, não tem olho no olho. Então, penso eu que é o seguinte, a questão do buraco. Tem que ir, claro, primeiro fazer essa indicação, mas tem que ir lá sentir as dores de quem está sentindo. Então, vou lá no buraco, vejo quem são os vizinhos, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Gente, quem quer a liderança aqui, vamos acionar via Facebook, via WhatsApp. Vamos fazer uma live agora, quem topa, junto comigo. O meu mandato não é solitário, venham comigo. Vamos fazer aqui para pressionar o secretário de Infraestrutura, para pressionar o prefeito, para dar uma solução na questão desse buraco. Não resolveu. E aí, vamos sentar e chorar? Não, gente, quem topa no sábado à tarde para frente da prefeitura para pressionar sobre esse buraco, tá certo? Porque, como eu falei também nas minhas andanças, o político só entende uma palavra que é bem simples, tem 4 letras e 2 sílabas: voto. Então, o chefe do executivo vendo aquilo ali, ele não vai ver assim, ali é o voto do Maurício que eu estou perdendo, não. É o voto de todos que estão com o vereador Maurício Gomes. Então isso é muito importante, tá certo? Não deu resultado, vamos fazer aquilo que, vamos dizer assim, o tiro de misericórdia. Se está tendo um problema naquilo ali, vamos acionar o Ministério Público, vamos acionar o Tribunal de Contas do Estado para ver se isso resolve. E enquanto não for resolver, a gente de forma reiterada cobrar do Poder Executivo. Outra fiscalização pragmática que a gente pode dar como exemplo são as reformas ou construções na nossa cidade. Nós estamos vendo que está tendo várias reformas em diversos colégios aqui na nossa cidade. Que bom que está tendo. Se está reformando é porque precisava, né? Ok, vamos citar aqui o exemplo aqui de José Nodari, aqui perto da minha casa, aqui na Rua 1. Está fazendo a reforma lá das calçadas. Vamos supor que necessitasse de um tubo grande, né? Tubo de esgoto. Eu só estou colocando exemplos aqui. Então vamos dizer que lá
Na licitação, tem uma coisa chamada memorial descritivo, já na execução do contrato. Memorial descritivo é como se fosse um checklist, tá? Uma listagem de tudo que vai ser aplicado de material naquela obra. Vamos dizer, no nosso exemplo, que para essa reforma precisaria de um tubo grande de esgoto, vamos dizer, da marca Tigre, por exemplo, né? E aí, quando o vereador for fiscalizar em loco, ele vai ver que o tubo ali é de outra marca, por exemplo, a Manco. E vamos dizer que esse que estava no memorial descritivo, que estava no contrato, custava R$1.000. E esse que você viu em loco custa R$200. Pera aí, cadê os R$800? Foi para onde? Então, esse é um papel muito importante do vereador. Todo o contrato de obra pública, tá certo? Tem uma figura importante que chama-se fiscal de contrato. Quem é o fiscal do contrato? É um servidor público municipal que foi designado para ser os olhos da fiscalização do Poder Executivo, da Prefeitura, naquele contrato daquela empresa que ganhou a licitação. Então, o primeiro camarada que o vereador vai ter que chegar no cangote assim, no pescoço, é esse fiscal do contrato. Porque ele é o responsável, sob pena de algum problema, o nome dele ir para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Evidentemente que o vereador não precisa chegar com o pé na porta. Vai dar, tá certo? A oportunidade desse fiscal de contrato se explicar, que a gente chama de contraditório e ampla defesa. Ele pode se explicar. Falar, olha, vereador, houve um aditivo aqui, não é mais esse tubo, então a obra vai ficar mais barata porque trocamos, enfim, né? Mas ele precisa se explicar. É a primeira pessoa que o vereador precisa ir no calcanhar dele. E a fiscalização também tem que ser prévia. Se essa obra atendeu a Lei 8.066, que é a lei das licitações, se aquela licitação, a modalidade aplicada foi a prevista na lei. Então, assim, a fiscalização pragmática, ela tem início, meio e fim, tá certo? Na entrega da obra, se ela vai atender a questão do tempo, né, de uso necessário para aquele material aplicado. Então, assim, fiscalizar dá trabalho. Mas, se a pessoa coloca o nome para ser vereador, ele precisa estar ciente de que ele vai ter trabalho, tá certo? Por que eu estou falando isso também? Porque o fiscalizar não é só ir no Facebook e fazer uma live dizendo, olha, estou vendo aqui o recapeamento da rua, eu estou vendo aqui que tampou o buraco, que está fazendo a reforma. É o vereador aqui sendo fiscal do povo. Isso não é fiscalizar, né? Isso não é fiscalizar. Fiscalizar é o que eu falei. Tem início, meio e fim. Isso é ser youtuber, mas não um fiscal, tá certo? Demanda trabalho, mas é o que nós sabemos fazer e que nós seremos na Câmara Municipal de Vereadores aqui em Tangará da Serra, tá bom? Eu quero... tem quanto tempo aí de live aí, filho? Oi? 30 minutos. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, vou pedir que vocês compartilhem essa live, tá bom? Para chegar no maior número possível de pessoas. Vou pedir para vocês que divulguem o meu número, 17333. Quem está indeciso, muita gente ainda está indecisa, tá certo? Muita. Eu ando por aí pela cidade, tem muita gente não sabendo em quem vai votar para vereador. Então peço que você divulguem, 17333. Fiscalizar para melhorar Tangará, tá bom? Agora eu só quero só fazer agradecimentos, não sai. Só quero fazer agradecimentos. Agradecimento a todos que me receberam, nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, nas empresas, nas casas, nas reuniões de bairro, nas reuniões de classe, tá certo? Eu sou muito agradecido a todos vocês que tiraram um tempo para me escutar, tá certo? Para conhecer minha proposta. Teve locais que a gente foi fazer reuniões e o pessoal nos colocou na parede, mas é assim mesmo, tem que ser desse jeito, tem que ter transparência se você quer ser um vereador aqui na nossa cidade. E quem não quiser crítica, pega o seu banquinho e saia de mansinho, não seja vereador. Então estarei aberto às críticas, às sugestões. Faremos um mandato transparente, tá bom? Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Faremos agora a última live. Hoje ainda estarei passando para todos os meus contatos
o meu santão, porque ele é um pouco maior do que o santinho, né? Que tem o meu número. Eu peço que vocês repliquem esse santão para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus grupos, tá certo? De família, enfim, para todos, para que nós possamos ter o ano que vem na Câmara Municipal de Vereadores de Tangará da Serra alguém que represente você, que tenha competência e que tenha caráter acima de tudo, tá certo? Que saiba iniciar um processo e finalizar com início, meio e fim. Estou aqui colocando então meu nome à disposição para te representar. Muito obrigado, agradeço a Deus por me dar a saúde durante esses 45 dias de campanha, tá certo? Espero que todos estejam bem no domingo para votar. Lembrando que há uma sequência de votação no domingo, tá, gente? Então vocês vão votar primeiramente no 17333, que é para vereador, aperta o confirma, depois vocês vão votar para prefeito, nosso caso 45, tá certo? E depois vocês vão votar para senador, tá certo? E apertar por último o confirma, tá certo? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, estou à disposição, inclusive se não houver uma vitória da minha parte, tá bom? Então meu número está aqui em cima, estou à disposição, como servidor público que sou, tenho a ideia, o povo é meu patrão, não perderei esse lema ganhando ou perdendo, tá certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, muito obrigado mesmo do fundo do coração, até domingo, rumo à vitória.